Você já ouviu falar sobre o estudo de Tuskegee, realizado com pacientes portadores da sífilis no estado do Alabama? Nesse estudo, os participantes foram informados de que tinham sangue ruim, e a contrapartida para participar da pesquisa era o acompanhamento médico, além de refeições gratuitas e, caso necessário, a cobertura das despesas funerárias. Ficou curioso acerca desse estudo e também sobre como a sífilis age no organismo? Então fique ligado, que após a vinheta eu conto tudo para você! Esse experimento realizado entre 1932 e 1972 é sempre lembrado como um mau exemplo de conduta científica. Nele foram usados como cobaias 600 homens, sendo 399 apenas para observar a progressão natural da sífilis sem o uso de remédios, enquanto outros 201 indivíduos saudáveis serviram como base de comparação em relação aos infectados. Algumas pessoas durante o processo até receberam medicamentos, porém eram apenas placebo e não faziam efeito. Esses pacientes tomavam os falsos remédios sem ter conhecimento de que não estavam sendo de fato tratados. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, curável e exclusiva do ser humano. Ela é causada pela bactéria Treponema pallidum e pode apresentar várias manifestações clínicas e diferentes estágios. A Treponema pallidum é uma espécie de bactéria com forma espiralada, longa e flexível. Pertence ao grupo das espiroquetas, que causam, além da sífilis, doenças como Begel, pinta e bolba. Na microscopia, ela não é curada por coloração de Gram e não pode ser cultivada em meios artificiais, mas o cultivo permanece viável em sangue a 4 graus Celsius por até 24 horas. Ela é anaeróbia facultativa e catalase negativa. Pode ser curada por impregnação de prata. A Treponema pallidum é transmitida por meio de relação sexual, seja ela vaginal, anal ou oral. Entra no organismo pelo contato direto com a ferida. Esta ferida é chamada de cancro duro, não causa dor e, quando pressionada, libera um líquido transparente altamente infeccioso. Nos estágios primário e secundário da infecção, a possibilidade de transmissão é maior. É grande o risco de transmissão da sífilis durante a relação sexual sem camisinha com uma pessoa infectada, mas também pode ocorrer a chamada transmissão vertical, da mãe para a criança, durante a gestação ou parto. Dessa forma, a infecção por sífilis pode colocar em risco não apenas a saúde do adulto, como também pode ser transmitida para o bebê durante a gestação. O acompanhamento das gestantes e parcerias sexuais durante o pré-natal previne a chamada sífilis congênita. No estudo de Tuskegee, morreram 19 crianças que foram infectadas através das mães. Essas mulheres provavelmente foram contaminadas pelos maridos que participaram da pesquisa e não foram tratados devido ao interesse cruelmente científico. Há relatos médicos de outras formas de transmissão da sífilis, por meio da reutilização de seringas contaminadas durante a aplicação de drogas injetáveis e também através de transfusão com sangue contaminado. Quando ocorre a contaminação, a bactéria entra no organismo e penetra na corrente sanguínea e no sistema linfático, podendo levar ao comprometimento de vários órgãos, inclusive podendo afetar o sistema nervoso central, causando danos irreversíveis como surdez e cegueira. Existe um tratamento para a sífilis e ele é bastante rápido e simples. Bastam algumas doses de penicilina benzatina, a famosa benzetacil intramuscular, de acordo com o estágio clínico da doença, mas este tratamento deve ser sempre prescrito por um médico. A prevenção é a melhor forma de combate da doença, com o uso correto e regular de preservativo nas relações sexuais, pois a maioria dos casos de contaminação ocorrem nessas situações. Uma curiosidade: no exame laboratorial para detectar a sífilis, quando aparece reagente, pode significar que o paciente tem sífilis ativa, sífilis latente ou sífilis tratada. Para saber qual dessas 3 classificações e, principalmente, se ele ainda está transmitindo a doença, deve-se analisar o histórico do indivíduo, com os dados clínicos e epidemiológicos. Quando o resultado é reagente com baixa carga microbiológica ou não reagente, provavelmente se trata de uma reação cruzada e esse resultado poderá ser um falso positivo. Lembra do caso Tuskegee? Pois é, o caso foi denunciado à imprensa por Peter Buxton.
um membro da equipe médica que conduziu os estudos e isso acarretou o seu encerramento. Com a repercussão desse caso, vários institutos de ética médica e humana foram criados. Na época do estudo, o Código de Nuremberg já determinava algumas das primeiras diretrizes éticas internacionais para a pesquisa com seres humanos, e também a Associação Médica Americana já havia publicado algumas normas visando proteger as pessoas envolvidas em pesquisas. Os resultados parciais do estudo foram aceitos para apresentação em congressos e não sofreram qualquer restrição por parte da comunidade científica. A forma como foram realizados os experimentos gerou indenizações para os descendentes e alguns poucos sobreviventes da experiência. O governo norte-americano pagou mais de 10 milhões de dólares em indenizações para mais de 6 mil pessoas. Além disso, se comprometeu a criar programas para atender as vítimas da tragédia e decidiu fazer um pedido de desculpas formal a todos os que foram enganados durante o experimento. Em maio de 1997, o então presidente norte-americano Bill Clinton foi a público em uma cerimônia onde 5 dos 8 sobreviventes da experiência estavam presentes. Um deles, Herman Shaw, de 94 anos, também discursou. Ainda cabe ressaltar que profissionais de saúde negros foram especificamente recrutados para participar do estudo como intermediários entre a comunidade negra local e os pesquisadores. Nesse grupo estavam 127 estudantes negros do curso de medicina. Isso mesmo, Tuskegee não foi horripilante só por submeter pessoas extremamente pobres a um estudo sem qualquer princípio ético, mas também é um caso de racismo, onde pessoas negras foram usadas como cobaias para estabelecer um protocolo de tratamento que serviria a todos, independente da etnia. Após 40 anos de acompanhamento, com o fim do projeto, havia apenas 74 sobreviventes. 28 pessoas morreram diretamente de sífilis e outras 100 de complicações decorrentes da doença. Ao longo do estudo, 40 esposas e 19 recém-nascidos se contaminaram. A instituição responsável pela condução do projeto foi o Centro de Controle de Doenças de Atlanta. Agora vamos falar um pouco de acordo com o Boletim Sífilis de 2020 do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, DCCI, a situação da sífilis no Brasil não é diferente da de outros países. Em muitos, o número de casos é preocupante e a infecção precisa ser controlada. A Organização Mundial da Saúde estima que, no mundo, são diagnosticados mais de 500 mil de casos de sífilis congênita todos os anos, resultando em mais de 200 mil natimortos e mortes neonatais. No Brasil, ainda morrem cerca de 250 crianças por ano em razão da sífilis congênita. Entre 2012 e 2018, houve um aumento de mais de 4.000% dos números de casos de sífilis no Brasil. Somente em 2018, foram registrados mais de 246 mil casos entre sífilis adquirida, gestacional e congênita. Agora, falando sobre o número de casos notificados no SINAM, Sistema de Informação de Agravos de Notificação, até junho de 2020, 783.544 casos de sífilis adquirida foram notificados desde 2010, enquanto 384.411 casos de sífilis em gestantes desde 2005 e 236.355 casos de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade, desde 1998. Assim, como no ano de 2020, nenhuma unidade da federação apresentou taxa de incidência de sífilis congênita mais elevada que a taxa de detecção de sífilis em gestantes, isso pode refletir a melhora da notificação dos casos de sífilis em gestantes no país. Quanto à mortalidade infantil em menores de 1 ano de idade por sífilis congênita, no período de 1998 e 2019, o número de óbitos declarados no SIM, Sistema de Informação de Mortalidade, foi de 2.768. Apesar de se observar uma diminuição nos casos de sífilis em quase todo o país, cabe destacar que parte dessa redução pode estar relacionada a problemas de transferência de informações entre as bases de dados municipal, estadual e federal, além de uma demora na notificação e alimentação das bases de dados do SINAM, graças à mobilização local dos profissionais de saúde, ocasionada pela atual pandemia de Covid-19.
Vamos falar agora um pouquinho sobre a evolução do tratamento da sífilis. Diversos tratamentos para a cura dessa doença foram utilizados durante a história, e substâncias como mercúrio, arsênico, bismuto e iodeto foram utilizadas com grande frequência. Após a descoberta da penicilina em 1900, no fim do século XVI, houve uma grave epidemia de sífilis na Europa, doença até então desconhecida que rapidamente se espalhou por todo o continente. A princípio, a doença recebeu várias denominações, como mal de Nápoles, mal francês, mal polonês, mal germânico, mal espanhol e mal cristão. Conforme a doença avançava, cada povo atribuía a origem da doença aos inimigos ou desafetos. A sífilis era a doença do outro, do estrangeiro. O termo sífilis foi introduzido por Girolamo Fracastoro em 1530, em um poema intitulado Sífilis Sive Morbus Gallicus, em que conta o mito do pastor chamado Sífilos, que amaldiçoou o deus do sol e foi punido com a doença. Apesar do grande sucesso desse livro, o termo sífilis só começou a ser usado de fato no final do século XVIII. Logo foi constatado seu modo de transmissão venéreo, passando a ser considerada como um castigo divino. Várias teorias foram apresentadas para explicar a sua origem. A primeira teoria sustenta que a doença era endêmica na América e que de lá teria sido introduzida na Europa pelos marinheiros de Cristóvão Colombo. Já a teoria do Velho Mundo, ou unitária, se apoia na tese de que as treponematoses já existiriam no território europeu, seriam causadas por um único micro-organismo, que com o passar do tempo foi se diferenciando e adquirindo características que aumentaram sua virulência e permitiram a transmissão sexual e o desencadeamento de epidemias. Nos primeiros anos da epidemia, o quadro clínico era muito grave, surpreendendo a população e os médicos que não sabiam como enfrentá-la. A população reagia com medo e segregação. Como era de se esperar, proliferaram os charlatães, que foram, na verdade, os introdutores do mercúrio na terapêutica. Incorporado pelos médicos, o mercúrio foi o primeiro medicamento específico contra a sífilis e foi utilizado por cerca de 450 anos, até meados do século XX. A disseminação da doença está relacionada com a campanha militar do rei da França, Carlos VIII o Afável, que reivindicava o reino de Nápoles. Seu exército de 12 mil homens era composto em grande parte por mercenários recrutados em diversas nações. Entraram em Roma em dezembro de 1494 e ali permaneceram cerca de um mês, entre orgias e comemorações. Acompanhados de perto por uma legião de prostitutas, entraram em Nápoles em fevereiro de 1495, seguindo-se de novo período de orgias ao ponto dessa invasão ser chamada na época de a Guerra da Fornicação. Em 6 de julho de 1495, ocorreu a Batalha de Fornovo, ponto onde começa a história documentada da sífilis através do relato de 2 médicos venezianos que serviam no fronte, Marcellus Cumano e Alexandre Benedetto. Cumano relatou aspectos clínicos da doença que viu nos soldados: lesões que pareciam grãos de milho na glande e no prepúcio, pústulas em todo o corpo, que eram seguidas por dores terríveis em braços e pernas e que deixavam os soldados desesperados. Benedetto evidencia o sofrimento causado por uma moléstia mais repugnante que lepra ou elefantíase. Quando o exército de Carlos VIII foi dissolvido, ainda em 1495, os mercenários regressaram aos seus locais de origem, deixando focos da nova doença nos locais por onde passaram, o que está registrado em crônicas, poemas e relatos de médicos da época. No mesmo ano, a sífilis apareceu em muitas cidades da Itália e do sul da França. Chegou a Paris em 1496, ano em que se espalhou pela Alemanha, Ístria e Trácia. No ano seguinte, já estava na Inglaterra e na Escócia. Em menos de 10 anos, a epidemia já tinha se manifestado em todo o continente. Algumas curiosidades foram apresentadas para explicar o aparecimento da doença: relacionamento sexual entre homem e macaco, entre cavaleiro leproso e uma cortesã, um espanhol que misturou sangue de leproso com vinho grego, um napolitano que envenenou poços na invasão francesa. Era a busca do culpado, comportamento recorrente nas epidemias e que ainda hoje pode ser identificado. Muito bem, pessoal, terminamos por aqui. Ficou com alguma dúvida? Sinta-se à vontade para nos questionar.
falar sobre o estudo de Tuskegee realizado com pacientes